Church, we're going to worship with this very beautiful song that was written many years ago by our worship team during the SARS outbreak. Right now, as you lift your hands in His presence, trust in Him. Amen. Trust that His perfect love will never fail you. Yes, Lord. We're going to lift our anthem of faith, 'cause you are faithful, Jesus. And we will say of you that you are our refuge, our fortress, our God. In you we will trust. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love no fear prevails. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love no fear prevails. You will deliver. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love no fear prevails. No evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. Just declaring no evil, no evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me. For you are my faithful God. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. I trust. Yes, Lord, because of His, because I'm fierce to you, Lord. We will trust. We will trust. Jesus, our refuge and tower. Just sing it right now. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love no fear prevails.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Vamos abordar agora uma série de mensagens sobre o Salmo 91. Nós já fizemos isso em 2003 e também em 2003 nós tivemos um incidente, não somente um incidente nacional, mas um incidente internacional, quando a gripe asiática ceifou muitas vidas. O mundo que nós vivemos hoje, quando não é terror, são pragas. Se não são pragas, existe mortandade mesmo no ar e na comida que comemos. Mais do que nunca, nós temos extrema necessidade de proteção divina. E para nós reconhecermos isso, precisamos nos humilhar e dizer com toda a minha inteligência, com todas as minhas qualificações, com todos os meus títulos ao meu nome, somente Deus pode me colocar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso de Deus. Eu me lembro do que Deus disse para Nabucodonosor, que ele era a cabeça de ouro da estátua que havia visto no sonho, interpretado pelo profeta Daniel. E ele disse para ele: eu te dei domínio, te dei poder. Na verdade, naquela época, ele era mesmo chamado Rei dos Reis. Porque Israel se rebelou e cometeu idolatria, Deus transferiu o domínio para outro. Deus queria que Israel dominasse o mundo com justiça, verdade e equidade. Mas Israel adorou ídolos e Deus enviou profeta após profeta, Isaías, Jeremias, e eles recusaram ainda assim, e Deus disse: bem, eu vou transferir o domínio do mundo. Aí vem a história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E essa estátua fala a respeito do cativeiro babilônico. Eles levaram os filhos de Israel, todos eles cativos, e depois disso, depois do rei Nabucodonosor, vieram os medo-persas, depois dos medo-persas vieram os gregos, Alexandre o Grande. Depois vieram os romanos, e este foi o tempo quando Jesus nasceu em Israel. E a Bíblia diz que nos dias do fim, o Império Romano reviverá. E o Império Romano será composto de parte do Oriente Médio e da Europa, e será os Estados Unidos da Europa. Tudo está na profecia bíblica. Mas a Bíblia diz que existe proteção. Quando eu digo proteção, não tenha ideia de que você nunca vai sofrer qualquer coisa. O que nós não vamos sofrer são as coisas que Jesus levou por nós na cruz. Uma coisa a Bíblia diz e até promete é que nós sofreremos perseguição como crentes. Você vai ser desprezado, vão zombar de você, o mundo os odiará. Jesus disse na sua oração: o mundo os odiará porque pertencem a mim. O servo não está acima do seu mestre, e se eles odiaram o mestre, eles vão te odiar. Amém? O mundo tem ódio por tudo que é bom. Amém? Houve um tempo quando éramos do mundo. Hoje nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, não tenha a ideia de que você nunca vai ser perseguido. A Bíblia promete que nós, que vivemos piamente, sofreremos perseguição. Mas Jesus disse: pulem de alegria. Quando os homens disserem todo o mal contra vós por minha causa, porque grande é o vosso galardão no céu. Isso não quer dizer que você vai receber galardão só quando morrer e for para o céu. Significa que o seu galardão começa no céu e você vai ter um galardão que é feito no céu. E um galardão implica que você fez alguma coisa. Deus vai galardoar você por isso. Assim, prepare-se. Existe outra coisa que nós vemos no livro de Jó, que em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará. Algumas vezes nós temos angústias e perguntamos: onde está a proteção? Agora, se você está em angústia, seja um prognóstico ruim ou você esteja numa situação ruim, onde você foi despedido do seu trabalho, seja qual for o caso, já aconteceu. Não pergunte onde está a proteção, porque de alguma coisa Deus quer livrar você. Te livrar quer dizer que você já está em algum problema. Escute-me.
Mas a Bíblia diz que na sétima o mal não te tocará. Eu não posso te dizer quando vai ser sua sétima vez. Mas a Bíblia promete que em algumas coisas ele livra você, e algumas coisas ele continua livrando você, mas algumas coisas o inimigo não pode tocar em você. Eu creio que os números têm um significado na Bíblia. Eu creio que estamos chegando no 7º dia. E nenhum mal vai nos tocar. Posso ter um amém? Uma vez mais, vamos todos olhar para o Salmo 91. Nós lemos o Salmo todo na semana passada e é muito importante e imperativo que estejamos cientes das promessas do Salmo 91. Lembre-se disso, o Salmo 91 começa com os nomes de Deus no Antigo Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós mencionamos semana passada que o esconderijo do Altíssimo é Elion. E esse nome foi mencionado pela primeira vez na história de Abraão, certo? Abraão voltou da guerra com os reis. Ele entrou nessa guerra para soltar seu sobrinho Ló, que havia sido cativo. E ele voltou com os despojos, porque Deus tinha dado uma grande vitória, ele e os seus servos. E quem o encontrou? Essa pessoa chamada Melquisedeque, que mais tarde a Bíblia diz que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pai nem mãe, não pais terrenos, e não tinha princípio nem fim, amém? Como filho de Deus. Alguém pode dizer que ele não é uma aparição pré-encarnada e é uma pessoa real. Seja qual for o caso, a Bíblia diz que esse Melquisedeque não tinha pais, não tinha início nem fim, e ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus disse a Jesus que ele era um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Existe uma diferença entre o sacerdócio levítico, que somente Israel conhecia. Israel não conhecia o sacerdócio de Melquisedeque. No sacerdócio levítico, quando você obedecia, Deus te abençoava. Quando você guardava a lei, Deus a abençoava. Se você obedecia, tinha bênçãos. Se você não obedecia, tinha maldição. Quando Melquisedeque apareceu para Abraão, a sua primeira palavra foi... A primeira palavra desse sacerdote rei, porque Melquisedeque quer dizer sacerdote rei. Certo? Literalmente rei de justiça. E ele era sacerdote, assim ele é rei sacerdote. E sua primeira palavra foi bendito. Bracá. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. E bendito o Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão, o crente, e depois abençoou Deus. E não existe nenhuma maldição. Assim, quando o Pai disse para Jesus, depois da sua ascensão, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, significava bênçãos e nenhuma maldição. Posso ter um amém? A Bíblia diz que Abraão respondeu, na verdade, deixe-me dizer que Melquisedeque, nas suas mãos, tinha pão e vinho. Ele trouxe o pão e o vinho. E por que isso é importante? Porque essa é a primeira vez que Elion aparece. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, de El Elion. Todas as vezes que qualquer coisa é mencionada pela primeira vez na Bíblia, isso é muito importante, muito mais o nome de Deus. Assim, a primeira vez que El Elion é mencionado tem a ver com a Santa Ceia, com reis e sacerdotes do Novo Testamento, com Abraão, um crente na fé. Isso é redundante, crente na fé, mas se você é crente, você tem fé, amém? O que estou dizendo é que todos nós somos um novo concerto. E então... ele trouxe pão e vinho, a ceia do Senhor. Isso é saúde. Então Abraão respondeu com o dízimo. Isso é riqueza. Ninguém mandou ele dizimar. Isso foi 400 anos antes dos mandamentos terem sido dados e dos outros mandamentos que também incluem o dízimo na lei. Mas esse episódio aconteceu antes da lei, mas ele conhecia o dízimo. Isso tem a ver com o nome El Elion. O que estou dizendo é que o esconderijo do Altíssimo, o Senhor me disse, vejamos o próximo versículo, a sombra do Onipotente, a palavra aqui é Shaddai. E Shaddai foi mencionado pela primeira vez para Abraão também, quando ele tinha 99 anos. Quando ele apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, El Todo-Poderoso. El é Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que aqui é Shaddai. Amém? Todo-Poderoso Deus, aquele que supre tudo, aquele que dá tudo, aquele que tem todos os recursos, amém? El Shaddai, quando ele tinha 99 anos,
E essa é a razão porque Deus apareceu para ele finalmente como El Shaddai. Depois de 13 anos, ele tentou produzir resultados pela lei, por Agar. Abraão sabia que Deus era poderoso, mas não sabia que ele era todo-poderoso. Deus esperou até que ele não pudesse mais produzir. Quanto a gerar filhos, então Deus disse, você conhece o poderoso, agora você vai conhecer o todo-poderoso. A primeira menção é na vida de Abraão. Assim o Senhor me disse que a primeira menção do Altíssimo e a primeira menção do Shaddai, e Deus disse o que está no meio. Assim, a primeira vez que o Elion é mencionado, nós temos Gênesis 14. Então, 15, 16. No 17, Deus aparece como Todo-Poderoso El Shaddai. E Deus diz, descubra o que acontece nesses 2 capítulos, você saberá onde é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elion, descansará à sombra do Onipotente, Shaddai. Assim aqui está a sombra. E nós vimos na semana passada que o primeiro capítulo 15 fala a respeito da justiça pela fé. Olhe para as estrelas, Deus diz, veja se pode contar a história. E ele creu no Evangelho, e o mesmo Evangelho que nós cremos, e o Senhor imputou isso como justiça. Assim, esse foi o capítulo 15. No capítulo 16 é a história de Agar. Amém? Lembra da história de Agar? Ela é uma figura do concerto do Monte Sinai. Em outras palavras, depois de ser justificado pela fé, lide com Agar. Não existe como a sua serva ser aquela que cria o seu filho. Sua esposa deve ser aquela que cria o seu filho. Nós não precisamos que a lei crie o nosso filho. O menino precisa de uma mamãe. Nós não precisamos que a serva cuide do marido. Posso ter um amém? Assim, igreja, muitos crentes ficam estagnados no capítulo 15. Eles não chegam ao El Shaddai ainda. Agora, existe uma discussão muito grande a respeito da lei que foi resolvida no Conselho de Jerusalém, em Atos 15. Foi resolvido há 2000 anos atrás e alguém quer reabrir o caso e as pessoas perguntam, nós estamos ainda sob a lei? Leia o livro de Gálatas. Amém? Assim, aqui estamos nós. Foi só para recapitular o que nós aprendemos. Hoje nós vamos mais adiante. Eu direi do Senhor, o Senhor aqui é Javé. Nós falamos em Javé na semana passada. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Elohim. Ele é meu Elohim e nele eu confiarei. Eu confiarei. Batak, confiar. Verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Muito interessante. Laço do passarinheiro é uma armadilha para o passarinho. E nós somos comparados a passarinhos. Na verdade, a analogia e a comparação com pássaros é usada muito nesse salmo de proteção. Deus diz, te livrarei, Deus vai nos livrar de todo laço que o inimigo coloque diante de nós. Posso ter um amém? É por isso que se alguma coisa é atraente por ela mesma, ou se alguma coisa é muito bonita, você não precisa de um laço. Você precisa de uma armadilha quando você quer distrair alguém para que essa pessoa não veja que existe alguma coisa que vai cair sobre ela e prendê-la, como um laço. Você entende? Assim o diabo está aí para prender. Por isso temos que ter compaixão das pessoas que foram laçadas. Não queremos ferir quem já está ferido. Somos cristãos. Quando alguém cai em pecado, tem gente que diz, ah, você está ferido? Um problema a menos. Não, eles foram pegos na armadilha. Você lembra quando era você? Temos que ter compaixão com aqueles que foram presos pelo laço do passarinheiro. Assim, ele te livrará. Ele te livrará da peste perniciosa. Perniciosa, calamidade perigosa. Não viva a vida com medo. O inimigo quer que você ponha o seu foco naquilo que é mal. Veja, milhares e milhares de aviões aterrissaram bem ontem. E hoje mais milhares e milhares vão aterrissar bem, sem problemas. Mas quando alguma coisa acontece, o inimigo quer que você coloque atenção e ele diz, podia ter sido você. Você me escuta? Eu tenho uma palavra para pessoas assim. Você se lembra que no início desse ano eu orei esse salmo sobre você?
Por que fiz isso? Todos os anos, quando eu tenho o tema do ano, eu não oro o Salmo 91. Mas quando eu comecei a pregar meu primeiro sermão desse ano, eu orei sobre você o Salmo 91. E eu pedi para você focalizar em Israel. Você se lembra disso? Quando eu proclamei o ano da glória maior. Talvez você diga, pastor, mas Israel sempre teve problemas, mas nunca como agora. Se eu tivesse pedido isso no ano passado, não se aplicaria bem, porque Israel no ano passado teve um ano de relativa paz. O ano antes também foi de paz. O ano antes também foi de paz. Mas eu mencionei pela primeira vez especificamente. Vamos ver esse segmento. Uma outra coisa que eu quero que você saiba é que este ano você deve olhar para Israel. Olhe para Israel como nenhum outro ano antes. Olhe para Israel. Olhe o que acontecerá em Israel. Coisas grandes. Eu não vejo este ano, e eu não quero desencorajar você, mas eu estou vendo nesse próximo ano um ano com muito caos. Muitos problemas este ano. Vocês sabem que eu prego fé. Correto? Você sabe que não é comum para mim dizer coisas desse tipo, mas eu vi algumas coisas no Espírito. É isso que eu sempre faço, eu gasto tempo com o Senhor para o tema do ano, e quando eu vejo essas coisas, eu tenho que ser honesto e dizer o que eu vi. Mas o Senhor sempre tem a resposta. No final do sermão, 5 de janeiro, eu orei o Salmo 91 sobre você. É tempo de estudarmos o Salmo 91. Deus já nos preparou, Deus já nos disse o que vai acontecer. Precisamos orar por Israel também, porque nem tudo está resolvido e problemas podem surgir de outras frentes. Assim, estamos experimentando tudo isso. Você não está feliz de que existe um esconderijo para tempos como estes? Amém? Vivemos um momento neste mundo quando existem promoções para usar este produto ou aquele produto, mas tudo é dinheiro. Você sabe, esse creme para isso, esse creme para aquilo. Existe uma pessoa que nunca vai querer tirar nada de você para se beneficiar. Ele ama você, repito, ama você e protege você e a sua família. Ele é o único que você pode confiar. Ele não tem estratégia de marketing. Amém? Tudo que ele diz, ele cumpre. Ele não dá promessas vazias. Ele respalda as suas promessas. Ele não precisava prometer nada, mas a Bíblia diz que ele promete. Sua palavra é suficiente. E Ele é o nosso Deus. Posso ter um amém? Assim vemos aqui que esse Deus quer nos livrar da peste perniciosa. E essas pestes perniciosas estão aí no ar. Veja que o mundo está cheio de pestes como, por exemplo, a gripe asiática, o ebola. Ele te livrará da peste perniciosa. Nós estamos começando a ver as promessas de Deus no Salmo 91. E a próxima promessa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aqui nós temos uma figura de Deus como uma águia. Em muitos outros textos se fala dele como uma águia. Ele cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Devemos usar a linguagem das Escrituras. Quando a Bíblia diz que Deus quer ser águia para proteção, devemos perguntar por quê? Por quê? Por que uma águia? Logo depois diz, a sua verdade é escudo e broquel. Escudo é uma proteção grande que cobre a sua frente. Mas broquel é um escudo interessante que parece que não encaixa bem aqui nessa situação. Os escudos eram usados pelos romanos para proteger a frente. Na verdade, a primeira menção de escudo está na história de Davi e Golias, quando Golias foi para o vale de Elá e ele tinha um soldado carregando o seu enorme escudo. Ninguém menciona o que esse homem fez quando Golias morreu. Deve ter fugido. Esse era o escudo para proteger a frente. Mas o broquel era um escudo que envolvia a pessoa. Que ao redor da pessoa, como nos tempos antigos existiam os fortes que protegiam ao redor de toda a cidade. Broquel, interessante. Sua verdade será escudo e broquel. Agora, quantos sabem que a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo?
É por isso que precisamos viver as promessas de Salmo 91. Você não pode estar sob a lei, porque todos os nomes de Deus, nos primeiros versículos, Elion, El Shaddai, foram promessas a Abraão. E Abraão não vivia debaixo da lei. Vocês me escutam, irmãos? Aqui nós temos a graça e a verdade, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E não esqueça, graça e verdade no grego vieram por Jesus Cristo. Literalmente está no singular, que significa graça e verdade são um. Correto? Deveria ser plural, mas não é. Assim, graça e verdade são como água e molhado. Você não pode tocar na água sem se molhar. Não se pode falar de graça sem falar de verdade. É incrível e eu não posso entender porque no corpo de Cristo muito se fala a respeito do favor. Mas favor é graça. Ah, não pregamos a graça, pregamos o favor. Amigo, cariz é favor. Amém? Favor e graça são a mesma coisa. Se você olhar na versão amplificada, todas as vezes que fala de graça e paz, fala de favor imerecido. Favor imerecido. Amém? É graça. Se pregar em algum lugar que as pessoas não aceitam a graça, pregue sobre o favor. E ainda vai pregar sobre a graça. A verdade é essa. Essa analogia aqui de Deus cobrindo com as suas penas está sob as suas asas, que a sua verdade é escudo e broquel. Eu vou provar para vocês que asas de águia são uma figura da graça e da verdade. Assim nós temos Hesed ve'emet, graça e verdade no Antigo Testamento. Sua Hesed se renova cada manhã. A palavra Hesed é misericórdia em algumas Bíblias, em algumas traduções, como a NVI, é amor. Se renova toda manhã. É óbvio que mesmo os tradutores não sabiam como lidar com essa palavra, é muito rica, Hesed. Certo? Assim, em alguns lugares é amor, noutros é misericórdia. Mas em Israel, hoje, existe o Novo Testamento em hebraico. Eu examinei o Novo Testamento e perguntei ao meu amigo para abrir em João 1,17, onde diz que a lei foi dada por Moisés e graça veio por Jesus. Eu olhei, eu conheço um pouquinho, e eu vi que é Hesed ve'emet. A mesma Hesed que vem das misericórdias que se renovam todas as manhãs. Davi disse, sua Hesed é melhor do que a vida. Que Hesed veio por Jesus Cristo e é a verdadeira Hesed. Eu disse, é a verdadeira Hesed. Ok? Amém? Aqui, uma vez mais, nós temos Hesed ve'emet. E como eu sei? Porque a palavra penas é em hebraico. E sobre suas asas é kanaf. Kanaf é interessante, porque no último capítulo, no livro de Malaquias, diz que aqueles que temem o meu nome, sobre eles brilhará o sol da justiça e trará salvação debaixo das suas asas. Asas é kanaf, literalmente. Hoje os rabinos dizem que o manto da oração é o kanaf, as asas. Não esqueça que Jesus disse que eles alargam as franjas das suas vestes, mas eles não têm poder. Não compre um manto de oração, porque não existe poder nisso. E é isso que significava quando aquela mulher veio a Jesus e o tocou, porque ela sabia que o Messias é o Filho da Justiça, e quando a justiça fosse pregada, revelaria o Filho, e então as pessoas seriam curadas e receberiam. Assim, Evrá é penas, Kanaf é asas. Nós temos uma referência em que os dois estão presentes, Deuteronômio 32. Em Deuteronômio 32, temos o Cântico de Moisés. Moisés ia passar para estar com o Senhor. Israel entraria, depois da sua peregrinação, entraria na terra prometida através do rio Jordão. E Deus disse para Moisés, vou te dar um cântico, eu quero que o povo cante essa canção nos dias que virão e nas gerações de gerações, e se alguma coisa acontecer com eles, eles cantarão essa canção e vão se lembrar de mim. Era um cântico para Israel. E parte da letra diz isso, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas. Asa aqui é kanaf. Toma-os e os leva sobre as suas asas, ou penas, que é Evrá. Aqui nós temos duas referências e um versículo. Aqui está falando de como Deus os tirou do Egito. Os tirou com asas de águia.
Quando preparava esta mensagem, o Senhor me disse para dizer a vocês que Ele ainda nos carrega em asas de águia, quando eles voam. Não tem como falar em voar com asas de águia, com a mãe águia, certo? No chão somente. Não existe águia assim. Não tenha medo de voar. A promessa aqui é que você voará e não morrerá, em Salmos 91. Ok? E aqui, se isso não é o suficiente, está falando a respeito da história de Israel, como começou. Versículo seguinte diz que o Senhor os tirou e não havia com eles Deus estranho. E no 13 diz que Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra. Você sabe o que é cavalgar? Naquela época se cavalgava sobre um cavalo, mas cavalgar nas alturas, eu creio que aqui existe uma profecia escondida. E Moisés, durante o tempo de Moisés não existiam aviões, mas no nosso tempo sim, Deus promete que o seu povo vai voar nas alturas da terra. E voar é um prazer que nós temos, que mesmo Salomão, se vivesse hoje, ele diria: eu não sou o homem mais rico, vocês são. Se Salomão visse a sua máquina de lavar, se ele visse a sua televisão a cores, se ouvisse o seu som, Salomão olharia para o seu iPod, para o seu iPad, para o seu tablet, ele diria: eu desisto. Eu não sou mais rico. Me sinto pobre, eu não conheço essas coisas que eu vejo, mas você vê isso e muitas vezes você as menospreza. E você diz: não, eu quero coisas maiores. Você sempre quer alguma coisa maior, mais forte. Mas às vezes temos que parar e chegar à conclusão que se nós transferíssemos você para o tempo de Salomão, onde tudo era muito elaborado, muito grande, mas eles não tinham nem água encanada. O que você precisa para ser feliz? Amém? Eu não estou falando com vocês. Eu estou falando com Singapura. Parem de reclamar. Comece a viver, comece a aproveitar a vida. Aleluia. Estou falando com o mundo. Amém? Em algum momento temos que parar de reclamar dos nossos filhos e começar a curti-los. Corrigi-los, sim. Mas corrigi-los é como retirar dinheiro do banco. Para cada retirada na máquina, você tem menos e menos. Deposite mais. Depósito é bom. Depósito é curti-los mais. Dizendo boas palavras, os encorajando. E quando chega a hora de retirar, nós retiramos como pais. Não é tão difícil. Você não fica sem crédito. Correto? Este é um lindo cântico. Veja isso. Eu vou provar para você que as asas de águia são a graça. Em Êxodo 19, você sabe que Êxodo 19 vem antes de Êxodo 20? Que revelação! Em Êxodo 20 encontramos os 10 mandamentos. É aí que encontramos os 10 mandamentos. Amém? Onde você encontra os 10 mandamentos? Agora, Êxodo 19, Deus os trouxe, eles vieram do Egito algumas semanas antes, e Deus os trouxe para o Monte Sinai, e Deus os disse... Correto? Deus chamou Moisés da montanha e Deus disse: é isso que dirás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus queria que eles continuassem na aliança com Abraão. Deus os trouxe não porque eles eram bons, mas porque Ele é bom. Deus não abriu o mar vermelho porque eles eram fiéis, mas porque Ele era fiel. Eles murmuravam em todo o caminho, cada lugar eles reclamavam. Deus não os trouxe e nem adocicou as águas amargas de Mara porque eles eram obedientes, mas porque Deus estava mantendo a aliança com Abraão, que era incondicional. E agora Deus diz: continue nessa aliança, a graça os trouxe até aqui, graça os levará para o lar. E nós vemos aqui que as asas de águia são esse período. Deus está dizendo, do Egito até o Sinai, eu os levei nas asas da águia. Em outras palavras, o período da graça é o período das asas de águia. Em outras palavras, quando eu estou sob a graça, eu caminho muito mais rápido. Eu progrido muito mais rápido. Amém? Eu cresço muito mais rápido. Minhas bênçãos me ajudam, facilitam as coisas e as coisas são mais rápidas. Se você estudar cuidadosamente a jornada do Egito ao Monte Sinai, era impossível chegarem lá em 50 dias. Impossível. Sem chance nenhuma. Mesmo caminhando. Mas a Bíblia diz que as suas pernas não incharam.
durante os 40 anos. Agora estou falando desse período, Egito até o Sinai. Em outras palavras, eles não percebiam, mas caminhavam, e subitamente mais montanhas tinham sido passadas. Era uma caminhada sobrenatural. É como estar nas asas das águias. Assim Deus vai carregar você em asas de águias. Vocês me escutam? Você está feliz por isso? Amém? Esse é o período da graça. E a ideia aqui é trazer você para mim mesmo. A forma como Deus nos traz para Ele mesmo é que Ele revela-se a si mesmo em toda a sua bondade, em toda a sua beleza. Isso é lindo. Ele foi o primeiro a entrar na arca de Noé. Ele foi e disse, entra na arca, tu e a tua família. Está seguro, entra com a tua família. E depois das águas baixarem, ele disse, saiam da arca. Ele foi o primeiro a entrar e o último a sair. E eu sempre digo que o herói faz assim. Ele é o primeiro a entrar e o último a sair, tendo certeza que estão todos seguros. Isso foi literalmente o que aconteceu quando os filhos de Israel deixaram o Egito. Tudo isso aconteceu antes do Sinai. O Mar Vermelho se abriu antes do Sinai. As águas de Mara foram adocicadas antes do Sinai. O maná caiu antes do Sinai. A água saiu da rocha em Refidim a primeira vez antes do Sinai. A batalha contra os amalequitas e seus inimigos foi outra história. Mas Deus os deu a vitória. Esse é o período de pura graça. Quando os inimigos vieram contra eles, seja através de um desastre natural ou outra forma, Deus lhes dava uma provisão. Você acha que eles eram perfeitos? De forma alguma. Eles reclamavam, eles estavam murmurando o tempo todo. Murmurar é pecado. Mas Deus disse, eu os levei em asas de águias contra todos os seus inimigos, contra toda falta, todas as necessidades. Não é Deus bom? Mas deixe-me dizer que o Espírito de pura graça está conosco agora permanentemente. A Bíblia diz que a lei veio em Romanos capítulo 5, a lei veio para que a ofensa abundasse. Estude a palavra, a lei veio, literalmente para Sogom. Para é lugar. Veio para o lugar. Nunca foi a agenda de Deus. A agenda de Deus era a graça. A lei veio não para nos fazer justos, mas para que a ofensa abundasse. Para que o homem se visse como pecador. Dessa forma, esse é o momento das asas de águias. Finalmente, eles disseram, eles se orgulharam. Kol asher diber Adonai na'aseh. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Isso aconteceu antes de Deus lhes dar a lei. Nem sequer ouviram os mandamentos e disseram, tudo nós faremos. Bang! E aí veio o bezerro de ouro. Saindo do Egito, não desejavam o bezerro de ouro, mas tinham todo ouro. Cruzaram o Mar Vermelho e não desejavam bezerro, mas tinham todo ouro. Depois das águas amargas de Mara, eles ainda tinham ouro, mas não tinham um bezerro. Como apareceu então esse bezerro de ouro? Eles se colocaram debaixo da lei. E isso tem acontecido no mundo inteiro. Essa é a minha maior preocupação. Estou dizendo para as pessoas que a força do pecado é a lei. Graça é o poder para a santidade. O pecado não terá domínio sobre vocês, não porque estão sob a lei, mas sob a graça. É hora de pregarmos a verdade para o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo chegue ao nível que Deus quer que eles estejam, amém? Então, quando Deus deu a lei, Deus sabia que eles falhariam, então Deus disse para eles, olha, existe um lugar que eu quero construir no Mishkan, no tabernáculo, é chamado Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos. Esse é o lugar, é o propiciatório. Veja o propiciatório, a arca do concerto. É isso que Deus diz em Êxodo 25, versículo 20. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo as suas asas o propiciatório. As faces deles estarão voltadas para o propiciatório. A palavra asas aqui, Kanaf, temos de novo asas, versículo 21. Porás o propiciatório em cima, ali virei a ti, ali falarei contigo, em cima do propiciatório. Bem, alô? Propiciatório. Esse é o meu ministério. Estou pregando do propiciatório. Alguns pregam do trono do juízo.
Estou pregando do Monte Sião. Alguns estão pregando do Monte Sinai. Eu quero que cada pastor, cada líder comece a pregar do Monte Sião e do propiciatório. Posso ter um bom amém? O propiciatório é o lugar onde as asas dos querubins estão. Olhe para a figura uma vez mais, correto? Davi diz que é aí que o sangue é aspergido, no propiciatório. É como se Davi estivesse dizendo: eu quero ficar lá, à sombra das tuas asas. Eu quero estar sob a sombra das tuas asas, o lugar do sangue. Eu não sou perfeito, mas o sangue é. Amém? E a sua proteção está lá. Vocês me escutam? Se nós vivêssemos no Antigo Testamento e eu fizesse essa pergunta, correto? Qual o país mais santo no mundo? Você diria no Antigo Testamento Israel. Eu perguntaria de todas as cidades em Israel, qual é a mais santa? Você diria Jerusalém. E eu diria em Jerusalém, na cidade, qual a localização que é a mais santa? Você diria a montanha onde o templo está. E se eu dissesse das partes do templo, qual o lugar mais santo? Qual o mais santo de todos? O Santo dos Santos. Aqui está o Santo dos Santos, só tem um móvel ali dentro. E no Santo dos Santos, qual o lugar que é mais santo? É o propiciatório. Portanto, aí no coração de Deus, a coisa mais santa é sua misericórdia. Kiporet, a cobertura do sangue. Você entende? Não é uma questão de graça de um lado e santidade do outro. Você toca graça, você toca santidade. Amém. Ok. Vou compartilhar com você para concluir. Vocês estão falando, não? Sim! Eu vou falar dos nomes de Deus de uma maneira poderosa, mas antes de irmos a isso, eu quero compartilhar alguma coisa que eu li agora. Eu li ontem, mas na totalidade agora. Veio de Nova York, Estados Unidos. Algumas noites atrás, meu marido e eu estivemos em um engarrafamento por 5 horas. Não podíamos mover o carro, não sabíamos o que tinha acontecido. Colocamos um sermão do pastor Joseph Prince, intitulado O Esconderijo, onde encontramos proteção em longa vida. Depois descobrimos que o acidente tinha acontecido 5 segundos à frente de nós. 5 segundos. Assim o Senhor nos ajudou e nos protegeu daquele acidente. Nós somos abençoados e amados pelo Senhor. Hoje meu marido, mais uma vez, foi protegido miraculosamente de outro acidente. Parece que o motorista teve um ataque cardíaco e desmaiou. Isso provocou um engavetamento e todos os carros na frente e atrás tiveram os motoristas levados para o hospital. Apesar de tudo, meu marido está completamente são. Apesar de ele ser um excelente motorista, ele sabe que não pode receber o crédito. Tudo aconteceu tão rápido que ele não podia reagir. Na verdade, cremos que foi o Senhor que o protegeu uma vez mais, porque naquela manhã ele estava lendo o devocional pelo pastor Prince, que citava referências bíblicas do Salmo 91, que diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Você conhece o versículo. Verdadeiramente não existe lugar mais seguro no universo do que sob as asas do Salvador. Que bendita certeza nós temos em saber que mesmo que exista destruição ao nosso redor, sempre existe um refúgio e um conforto no Senhor, e Ele é a paz e a proteção e o suprimento. Essa senhora não sabia que eu ia pregar nessa série. Ela nem sabia que o seu testemunho seria usado para falar do Salmo 91. Eu contei semana passada a respeito da irmã que estava no hotel Ritz, em Jakarta. É ali que eu estaria. Eu sempre prego lá na igreja em Jakarta e sempre me colocam no hotel Ritz-Carlton, em Jakarta. E em 2009, ou 2008, ou 2007, não sei, aconteceu um ataque terrorista. Ele entrou no restaurante, na hora do café da manhã e se detonou. Era um suicida e uma das mães que estavam ali, ela estava lá naquele momento e ela estava exatamente atrás da coluna quando explodiu a bomba. E ela estava declarando o Salmo 91. E ela me escreveu que ela tem o costume de, quando se levanta pela manhã, ela reivindica o Salmo 91. Isso é que é estar no lugar certo, literalmente na hora certa. Minha esposa e eu já demos esse testemunho
3 anos atrás, e eu ia começar a pregar sobre a visão do ano. E naquela semana, nós fomos jantar bem tarde e a praça de alimentação estava muito vazia. Muitos lugares para sentar e nós sentamos num lugar. Somente alguns restaurantes estavam abertos, nós fizemos o nosso pedido. Enquanto estávamos comendo, esse homem veio até nós. Ele caminhou para onde estava a Wendy e eu, pegou uma garrafa de cerveja que tinha sido deixada lá. Era tarde, os faxineiros já tinham saído. E ele pegou aquela garrafa, veio até nós. Eu vi de relance, mas não deu tempo para reagir. E tinha uma coluna onde nós estávamos comendo, correto? E ele quebrou aquela garrafa na coluna, mandando cacos para todos os lados. Eu me assustei porque ele estava tão perto de nós que eu e o Wendy ficamos assustados e eu ia me desviar. Só um pouquinho. Eu sei que a igreja me perdoa, correto? Se eu estivesse sozinho, tudo bem, mas minha esposa estava lá, meu filho. Amém? A gente tem que ser homem. Às vezes tem que brigar para ser um homem. Não. Eu não estou mandando você brigar, só estou dizendo que eu quase briguei. Vocês não são religiosos. Na verdade, eu fiquei de pé, certo? E o sujeito olhou para mim, caminhou rapidamente e eu não pude pegá-lo. Cacos para todos os lados, eu pensei que o Wendy tinha sido atingido ou eu tinha sido atingido. Eu não percebi por causa da adrenalina. Eu estava tentando ir atrás dele, mas estava preocupado com ela. Eu olhei, tinha cacos para todos os lados, mas então percebemos que ao nosso redor existia quase, e o Wendy é testemunha, quase que um círculo. Os vidros pararam. Como se existisse um círculo, dizendo, daqui não passa. E talvez você se lembre que eu compartilhei o tema do ano 3 anos atrás. Esse foi um dos testemunhos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou um motorista cuidadoso, pastor. Não põe sua confiança nisso. Você pode ser cuidadoso, mas tem bêbados. Tem motoristas adolescentes, gente que corre muito. Não é sua culpa. Eu disse, não é sua culpa. Tem coisas que acontecem que não são sua culpa. Você acha que eu pegaria um vidro e quebraria para ver se Deus ainda me protege? Isso é tolice. Você entende? Não use minha mensagem para fazer estupidez. A Bíblia diz que quando Jesus era um bebê, ele estava sob uma ameaça, os pais obedeceram o sonho. O sonho dizia, leve o bebê para o Egito. Assim eles trouxeram Jesus para Alexandria, no Egito. Eu creio que foi Alexandria. Assim foi lá que eles ficaram até que Herodes morreu. Isso é sabedoria. Eu acredito que o Senhor protegeria o menino Jesus. Mas isso é sabedoria para não chamar atenção. É sabedoria, no momento certo, distanciar-se de problemas. Você não pode colocar sua mão dentro de um balde de cobras e dizer, pegarão serpentes. O que você quer que escrevamos no seu túmulo? Qual o epitáfio que você quer? Estava errado. Certo? Nós já mencionamos os nomes de Deus, é assim que vou concluir. Nós falamos os nomes de Deus. Aqui nós temos no versículo 1, El Elyon, nós temos Shaddai, nós temos Yahvé, nós temos Elohim. Todos esses nomes são muito importantes porque quando Deus apareceu a Moisés, Deus disse, quando eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, pelo meu nome, Javé, eu não fui conhecido deles. Mas por meu nome, El Shaddai. Assim, Abraão, Isaac e Jacó conheciam mais a Deus com El Shaddai do que com Javé. Mas quando estudamos a vida deles, Yahvé era mencionado. Eles chamam o nome de Javé, mas ainda assim a revelação de Javé não era forte. Assim, estudar os nomes é importante. Cada nome tem seu significado. Posso ter um amém? Assim nós temos Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor e Elohim. E no último versículo, Salmo 91, aqui nós temos alguma coisa que Deus me deu muitos anos atrás. Nunca escutei ninguém pregar sobre isso, mas as pessoas dizem que os nomes de Deus estão no versículo 1 e 2, mas no último versículo tem o nome de Deus. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo termina com Jesus literalmente.
Minha Yeshua em hebraico. Esse é o nome Yeshua. Você pode ver isso? Temos El Elyon, temos Shaddai, e cada nome tem o seu significado, como por exemplo, Davi disse para Golias: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos para que toda a terra saiba que existe um Deus. A gente lê e diz, não tem nada aí. Para nós a palavra Deus é Deus, mas no hebraico, correto? Hoje, Yahvé, o Deus do concerto, entregará você nas minhas mãos para que toda a terra saiba que existe um Elohim em Israel. Existia uma mão de proteção sobre eles, apesar de não conhecerem Deus mais. De certa forma, não era o seu povo, eram pelo concerto, mas não o conheciam. A história de Esther é assim. O nome de Deus não é mencionado na história de Esther, nenhuma vez. O nome de Deus não é mencionado na história. Mas ele trabalhava por detrás das cenas. Deus não podia se apresentar, porque eles viviam no período de Lo-Amim, não eram seu povo. Por causa da idolatria, eles foram levados cativos. A história acontece na Pérsia, que hoje é o Irã. Eles foram levados cativos por causa da idolatria. Apesar de não ser a idolatria de Esther e de Mardoqueu, as pessoas foram levadas. Mas mesmo assim, Deus trabalhava por detrás das cenas. Um dia desses, eu vou ensinar como o nome de Deus aparece em acróstico nos eventos maiores da vida de Esther. Correto? Assim, o nome de Deus é importante. Nós temos Yeshua, o nome de Jesus. Mas nunca esqueça que existe um nome mais que Jesus veio revelar. Isso é muito importante. Da mesma forma que aprendemos no Salmo 91, todas as escrituras do Antigo Testamento devem ser trazidas para o novo concerto. Talvez você diga, pastor, mas eu não conheço todos os nomes de Deus. Tudo bem, filho de Deus. Só existe um nome que você precisa conhecer. Pai. Pai. E esse nome denota família. A Bíblia diz que você não pode chamar Deus de pai a não ser que você tenha recebido o espírito de filiação. Quando você diz pai, todos os temores desaparecem. Veja, volte para o versículo que fala das penas. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade escudo e broquel. Agora podemos dizer que graça, suas asas são graça. Toda a dispensação da graça e verdade. Assim nós dizemos, Haser Vehemet. Agora, como ele pode dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Vem aqui, irmão. Fique de pé aqui. Agora você está debaixo da minha sombra. Agora está debaixo da sombra. Antes estava debaixo do cuspe. Agora está sob minha sombra. Veja, porque você veio para perto. Ele veio para perto. Obrigado. O versículo 4 diz, ele te cobrirá com as suas penas. Estar sob as suas penas significa o quê? Proximidade. Você não pode pegar o Salmo 91 e dizer, eu reivindico essa promessa, eu reivindico essa promessa. Isso não é o que Deus quer que você se aproxime dele. Não diga, vou recitar 5 vezes, 5 vezes é o número da graça. Agora, o Senhor está obrigado a me proteger. Algo acontece, você fica com raiva. Não é assim que isso acontece. Não, isso fala de relacionamento. Fala de habitar sob a sombra. Fala de estar sob as asas, sob as penas. Jesus chorou sobre Jerusalém e ele disse assim em Mateus, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhinhos como a galinha junta os seus pintainhos sob as minhas asas, mas vocês não quiseram. A vossa casa ficará deserta. Não diz aqui que foi ele que a fez deserta. Deus não fez a casa deserta. Eles deixaram a casa deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Hoje em Israel existe um ditado que se fala muito. E Jesus prometeu que quando Israel dissesse bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ele retornaria. E em hebraico é Baruch Haba, bendito seja, Bashem Adonai, Baruch haba Bashem Adonai. literalmente, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Aqui fala de intimidade. Lembra quando você era pequeno? E trovejava à noite, e você estava no seu quarto, quando tinha medo, o que fazia? Você ia brincar com seus brinquedos? Não. Você corria para o quarto do papai. E você pulava na cama.
E o que você fazia? Você ia para debaixo das asas da mamãe. Certo? Você se escondia lá. E depois de um tempo, você dormia profundamente. Você não tinha que aprender os 7 passos para vencer o medo. A presença dos seus pais, pais que o amavam, você tem que ser assim. A última coisa que uma criança quer é correr para o quarto de um pai abusador e levar uma surra. Assim, alguns são feridos porque o nome pai traz a ideia de dor. Lembra rejeição, dor e abuso? Quero te dizer que esse Pai Celestial ama você. E Ele quer ser como uma águia, como uma galinha. Jesus diz, como eu gostaria de juntar-vos sob minhas asas. E Ele chorou, e eu creio que Ele viu o holocausto, não somente o que aconteceu no ano 70, mas Ele viu o futuro. E Ele disse, não quisestes. Quer dizer, nós devemos querer estar debaixo das suas asas. Ele disse, a última parte do versículo 37 diz, e tu não quiseste. Você quer ser protegido? Você quer estar próximo a Ele? Você quer ter a Ele como refúgio? Eu não sei você. Amém, pastor? Eu e a minha casa, nós dizemos amém. Agora, igreja, proteção no nome do Pai é surpreendente. Jesus disse na oração sacerdotal, vamos escutar um pouquinho. Vamos escutar. Vamos escutar o que Jesus orou na oração sacerdotal. Vejamos João 17. Jesus orou, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Guarde-os em teu nome. O único nome que Jesus veio revelar é Pai. Isso os entregou, foi oferecido primeiro ao povo judeu. Eles disseram, ei, não se preocupe com o que há vez de comer, ou de beber, ou vestir, porque o vosso Pai Celestial conhece que tens necessidades. Se o vosso Pai vestiu os lírios dos campos, que hoje existem e amanhã não, quanto mais Ele não vestirá vocês? Ei, homens de pouca fé! O vosso Pai conhece o que vocês necessitam antes de pedirem. E Ele continuou pregando, o vosso Pai falava ao povo de Israel, antecipando que o receberiam como rei, tornando-se filhos de Deus. Mas eles o rejeitaram. Eles só conheciam um Deus duro, eles queriam mantê-lo no Santo dos Santos, queriam mantê-lo no templo, para que ficassem livres para fazer o que quisessem, eles não queriam intimidade. É surpreendente como José, depois se reconciliou com seus irmãos, a primeira coisa que ele disse foi, eu sou José. A próxima coisa que ele disse, aproximem-se. Esses são os irmãos que o traíram, o rejeitaram, causaram anos de dor, certo? Aproximem-se. Colocarei vocês na terra, os pequeninos, os animais, tudo que vocês têm na terra de Gozém. Olhe para a palavra Gozém, tudo tem um significado na Bíblia. Olhe para Gozém. Gozém significa aproximação. Gozém. E nesse lugar eu vou dar a provisão. Aproxime-se de Deus. Antes de você entrar num avião, tire um momento e diga, Pai, estamos embarcando juntos. Pai, eu sou seu filho. Eu não sei como fazer. Orações poderosas com o pastor Lawrence. Ele é tão poético quando ele ora. Eu não sei cantar com Bob Fitts. Se você não sabe, Bob Fitts para mim é um dos melhores líderes de louvor que nós temos. E sou muito feliz porque Deus o manteve jovem e forte, porque uma nova geração precisa do seu ministério. E para aqueles que perguntam, pastor, quem o senhor recomenda como líder de louvor e que vai dar uma consciência forte de Jesus, além da Hillsong, eu altamente recomendo Bob Fitts e suas músicas e seus álbuns. Que isso seja dito. Sinceramente, eu tenho sido muito abençoado. Você sabe que eu conheço muitos líderes de louvor, muita gente aí fora, mas a verdade é, ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito. Esqueci o que ia dizer. Intimidade. Quando você entra no avião, diga, Pai, Father in heaven, how we love you. Pai, tu estás perto de mim. E Pai, o Senhor vai entrar nesse avião comigo. Isso é muito melhor do que eu dizendo, eu proclamo isso, eu declaro aquilo. Como se Deus trabalhasse para você. Eu já declarei, agora é sua vez. Eu vou declarar, não esqueça de fazer. Certo? Muitas vezes nós pensamos que a nossa confissão é nossa declaração. Mas, amigo,
Vamos ser realistas. Não tem como reivindicar promessas sem intimidade. E quando fala habitar sob a sua sombra, debaixo das suas asas, fala de intimidade, amor, família. Você sabe que os únicos pequeninos, as águias pequenas que podem se abrigar debaixo das asas da mãe, são seus filhotes. Fala de família. Fala de família. Um cachorrinho não pode fazer isso. Correto? Assim, o amor da mãe é o amor que mais se parece com o amor de Deus, mas o amor de Deus é maior. Deus ama aqueles que não são amáveis, aqueles que não são seus. Quando Ele os salvou, eles não eram seus. Uma mãe ama uma criança porque é sua. Nada se compara ao amor de Deus. Jesus diz, guarda-os no teu nome, isso é proteção no nome do Pai. Enquanto estava no mundo, os protegi no teu nome. Sabe como os protegeu? De se desviarem, certo? Teria sido pior para Pedro, teria sido pior para os outros, em termos de desviar-se, se Jesus não os lembrasse. O Pai ama vocês, o Pai entende vocês, o Pai sabe o que necessitam. Assim que os guardou, pastores e líderes, é assim que devemos guardar o povo? Seu Pai, Pai Celestial. Não diga somente Deus, Deus. Muitas vezes você diz Deus, sim. Mas Ele é o Pai de vocês. Quando encontrar alguém que está desviado, diga para ele, eu vim te encontrar porque o seu Pai me enviou. Melhor ainda, Jesus disse para os judeus, o Pai conhece o que necessitam. Diga, o Pai me enviou aqui. Amém? Em Israel eles dizem, como é que você é tão feliz? Eles dizem de nós, nosso povo. E eu digo para eles, o Pai de vocês e o Deus de vocês nos enviou. Vocês parecem ser ricos. Eles pensam que somos ricos. Parecemos ricos. Eu acho que eles pensam assim porque nós não comemos somente um peixe de São Pedro. Comemos 2. 3. Certo, Matthew? Assim é melhor você falar do Pai, mesmo que eles não sejam salvos ainda. Amém? Existe uma hora quando você pode dizer, se você não é salvo, Ele é seu Deus agora, mas Ele quer ser seu Pai. Dizer em fé como Jesus fez. Durante o tempo de Jesus dos Evangelhos, ninguém era nascido de novo. Assim Ele orou por Israel e Ele dizia, nosso Pai. Ele orava, nosso Pai que está nos céus. E ninguém podia dizer, meu Pai. Depois que foram salvos, podiam dizer, meu Pai. Você entende? Se torna individual. O espírito da filiação. Vamos descer. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Outra tradução diz, do mal que está no mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas pastor Príncipe, ele orou por seus discípulos. Vamos descer. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É você. É você. Ele não orou somente por eles, mas por aqueles que creriam. Isso é você, diga amém. Certo? E finalmente o Senhor quer que nós tenhamos o amor do Pai. O amor do Pai. E termina com esses 2 versículos. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Não espere que o mundo entenda seu relacionamento com o Pai. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual nome? Qual nome? Pai. E o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Lindo. Lindo. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, Hineni, eis-me aqui, em hebraico, Hineni, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Pense bem, Abraão tinha 2 filhos, o outro era Ismael. Por que Deus disse teu único filho? Porque Deus se referia ao seu filho, seu único filho, o filho que amava. Nós sabemos que Deus não queria sacrifício humano.
Era um teste, uma demonstração visual que seria lida por todas as gerações para que elas vissem o amor de Deus. Porque, amigo, essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra amor, ahav, é mencionada. A primeira menção está aqui. E essa primeira menção fala a respeito do amor do Pai pelo Filho. O amor do Pai pelo Filho. Olha aqui, amigo. Jesus disse: ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Eu quero que o Filho revele o Pai para mim. Assim, a primeira menção do amor na Bíblia é o amor do Pai pelo Filho. A segunda menção está... Aqui é Gênesis 22, a segunda menção está em Gênesis 24. Gênesis 24 é o maior capítulo em Gênesis. Por quê? É a história de um servo buscando uma noiva para o filho de Abraão. E essa história tem durado 2000 anos. Deus está preparando uma noiva para o seu filho. É uma noiva maravilhosa. É a história de Rebeca em Gênesis 24. A história de Rebeca é a história da igreja. Quando o servo a viu, ele disse: você quer me seguir para casar com um homem que você nunca viu? E ela disse sim. Essa é a nossa jornada. E da sua bolsa ele tirou todo o ouro, braceletes de ouro. São os dons do Espírito Santo, o dom da fé, a operação de milagres, curas. Ele colocou ouro no seu nariz. Naqueles dias era uma decoração linda. Nariz é discernimento, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Finalmente, ela trouxe as suas madrinhas com ela. Elas viajaram dias e dias antes de chegarem. Essa é a nossa jornada hoje, igreja. E finalmente, quando ela viu Isaac, a Bíblia diz que ela desceu do camelo, mas os rabinos judeus dizem que ela caiu do camelo nos braços de Isaac. É isso que vai acontecer. A igreja vai ficar maravilhada quando enxergar o noivo. Não haverá mais enfermidade, nem doenças, nem pobreza, nem morte, nem separação, nem velhice, nem tédio e nem dormir mais quando o pastor está pregando. Não vai ter mais, não vai ter mais. Não vai ter mais. O capítulo mais longo, eu creio que ao redor da fogueira, todas as noites quando paravam, elas e suas madrinhas ouviam o servo de Abraão falar a respeito de Isaac. Como Abraão levou Isaac para Moriá e toda a história. E ela se apaixonou por alguém que ela nunca havia visto. Tell me the story of Jesus. Quem é esse servo? He's the Holy Spirit who's come to glorify the Son. Tell me the story of Jesus. E essa é a história de Gênesis 24. Agora estou em Gênesis 22. Assim, 2 capítulos antes de procurar por uma noiva, Deus diz: leva o teu filho, o filho que amas. A primeira menção de amor é o amor do pai pelo filho. A segunda menção de amor é do filho do noivo por sua noiva. Isaac amou a Rebeca. Rivka, como se diz em hebraico. Isaac amou a Rebeca. Yitzhak, ahev, Rivka, amou Rebeca. Veja a história, você a conhece, eu não vou detalhar. Deus diz: toma o teu filho, teu único filho, o filho que amas. Aqui parece que Deus força a barra. Ele não diz somente pega o teu filho Isaac, mas o filho, o único filho, o filho que amas. Deus sabia que seria difícil para Abraão, mas ele era um homem de fé e o ofereceu no Monte Moriá. Vamos continuar. Abraão pôs a lenha do sacrifício às costas de Isaac e eles andaram uma jornada de 3 dias. Se você for a Jerusalém, eu posso mostrar a trajetória que eles fizeram para o Monte Moriá, que hoje é a montanha do templo. A Bíblia diz que tinham 2 homens que seguiam no jumento com a lenha e Abraão diz: fiquem aqui, eu e o menino vamos adorar. É a primeira menção de adorar em português. Em hebraico, é a segunda vez que aparece. A adoração envolve a cruz, envolve a redenção.
Quando Jesus falou sobre a adoração com a mulher no poço, ele disse a ela que o Pai busca adoradores. O Pai está procurando. O Pai procura por adoradores. É isso que o Filho disse. E ele é o Filho que Deus ama. Você nunca vai entender como Deus ama você até que você entenda como Deus ama o Filho, porque Ele entregou o seu Filho por você. E eles foram. Abraão pôs a lenha do sacrifício às costas de Isaac, pegou no sílex para o fogo e no cutelo e prosseguiram juntos. Diz, e caminhando os dois juntos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu tenho nova revelação. Ontem eu estava lendo e caminhavam os dois juntos. Essa é a história de Jesus. Ele pegou a lenha e colocou sobre Isaac. Esse era o madeiro que Jesus carregou e ele caiu com a cruz. No filme A Paixão de Cristo, nós vemos a mãe, mas quando eu leio isso, é o pai que está lá. Os dois caminharam juntos. Filho, só um pouquinho mais, filho. Lembre-se que ele ainda era pai, não era ainda Deus. Mas na cruz, quando ele se tornou pecado, aí existia uma distância, ele era Deus. Aqui ainda era o pai, eu creio que foi o pai que o ajudou. E disse, vamos, filho, vamos. Isaac falou com Abraão, seu pai, e disse, Avi, meu pai, Hineni, Beni, aqui estou, meu filho. Não foi somente Ben, afeição. Seu coração estava cheio. Ele sabia o que iria acontecer com seu filho. E ele disse, Avi, meu pai. E ele disse, Hineni, Beni, aqui estou, meu filho. Veja, temos lenha, temos lume para o fogo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu, meu filho, Beni, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Assim caminharam, ambos juntos. Eu já li muitas vezes, a Bíblia é incrível. Quantas vezes você lê uma passagem e, bem, você vê uma coisa que nunca viu? No caminho para a cruz, o Pai sofreu tanto quanto Jesus. Mas tinha que ser feito. A resposta que deu não era uma resposta, não existe identidade aqui. Deus iria prover o cordeiro. Ninguém sabe quem é o cordeiro. O filho perguntou, onde está o cordeiro? E o pai disse, Deus proverá um cordeiro para si. Finalmente, no Novo Testamento, João disse, quando Jesus caminhou e se aproximou dele, ele disse, eis, veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro, Isaac. Esse é aquele que você tipifica. Assim caminharam ambos. Imagine o filho carregando a lenha, assim como Jesus carregou a cruz para sua própria execução. Instrumento de morte, o filho carregou a lenha e colocou lá. Deve ter sido difícil para Abraão. Provavelmente ele cobriu os olhos do menino e quando ele ia enfiar a faca, Deus disse, Abraão, Abraão. Ele disse, sim, Senhor. Não estendas a tua mão sobre o moço. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque não negaste o teu filho, teu único filho. Veja, como nós sabemos que Deus nos ama? Porque Ele não poupou seu filho, seu único filho, por mim, por nós. A única diferença é essa. Deus poupou o filho de Abraão. Deus poupou aquele velho da dor de perder seu filho. Mas Deus não poupou seu próprio coração disso. Ninguém saberá quanto custou esse amor. Jesus, no jardim de Getsêmani, antecipando o sofrimento, ele suou ali sangue pelo que ia acontecer. Que pensamentos terríveis. O Filho de Deus
deve ter tido o Deus Santo, perfeito, 3 vezes santo, pensar que se tornaria pecado por nós, o fez suar gotas de sangue. A ciência médica diz que os capilares estouram com intensa pressão. Se foi assim no jardim, quanto mais quando ele literalmente se tornou pecado. E ele disse, olha para trás de você. E ele olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E Abraão tomou um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus poupou Abraão, mas não poupou a si mesmo. Eu estava lendo isso, e eu sempre pensei que a razão por que o cordeiro estava preso, e é verdade, é porque Deus queria uma oferta sem mancha e sem qualquer machucado. Se o carneiro estava preso, e se ele cortasse a sua pele delicada, não seria uma oferta perfeita. Mas estava preso pelos chifres. Mas veja bem, carneiros não são ingênuos. Cordeirinhos, sim. Carneiros, não, são maduros. Ele se prendeu porque quis. Ele se entregou. Eu creio que Jesus não brigou para não ir para a cruz. Quando a cruz foi colocada no solo, ele surpreendeu a todos. Eu não creio que ele foi como ladrão que foi puxado, empurrado. Não, Jesus entregou-se. E a palavra mato, o léxico de Gesínio define que mato aqui é galhos entrelaçados. Galhos entrelaçados é esse mato. Você sabe como termina a história, certo? Quem desceu da montanha? Pai e filho. Eu estou seguro que ele abraçava seu filho, caminhavam lado a lado. Veja como a história termina. E a história termina assim. Então Abraão tornou a seus moços, levantaram-se e foram juntos. Espere. Abraão retornou para os seus moços e Isaque? Não é mencionado. Na mente de Deus, somente Abraão voltou. A oferta foi feita. É uma figura de Jesus Cristo sendo oferecido. É por isso que Jesus disse aos fariseus, Abraão viu meu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos, eles disseram para ele. Você viu Abraão? Não é que eu tenha visto Abraão. Abraão me viu. Vamos deixar claro, quem é o maior? Você viu Abraão? Não. Abraão me viu. Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque antes de Abraão existir, eu sou. Em outras palavras, quando Abraão olhou para trás, ele não viu somente o carneiro, ele viu o Calvário, uma das maiores montanhas do Monte Moriá. É por isso que Deus tinha essa demonstração visual do que ele faria para salvar o homem de toda a sua impureza. E a propósito, isso se deu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Por que o capítulo termina com o irmão de Abraão tendo um filho? E assim que o capítulo termina, você sabe por quê? Continue lendo. Não está aqui. Está 5 versículos depois. Melhor, 4 versículos. E diz que Naor gerou Betuel, seu filho. Betuel gerou Rebeca, a noiva de Isaque. Em outras palavras, Abraão desceu como se Isaque não tivesse descido, mas na verdade Isaque desceu na história. Mas aos olhos do Espírito Santo estava a cruz de Jesus Cristo. E o foco no final do capítulo é na igreja. Sem a cruz, não existe igreja. E a igreja não é um prédio cheio de vitrais. E a igreja é a organização mais poderosa, a mais abençoada, a mais bem-sucedida do universo inteiro. E Deus sonhou com ela. Vamos convidar os músicos a entrarem agora. Você vai experimentar o amor do Pai. Se possível, ninguém se movimente agora.
Depois eu volto e vou abençoar você e orar o Salmo 91 sobre você e sobre sua família essa semana. Vamos experimentar o amor do Pai novamente. Oh, this must be the hardest hill I've ever climbed, for I must sacrifice you, promised son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust a sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you. For surely He will raise you up again. Here on this altar, Father, I lay all my dreams and offer back to you this child you've given me. Oh, son, you must believe He's called us to obey, and by His love He'll make a better way. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of every good thing. And though I cherish you, I will now offer you. For surely He will raise you up again. Oh, Abraham, oh, Abraham, now that I know you fear my name, withhold your hand. Oh, Abraham, oh, faithful man, your only son, he's not the one. Behold a lamb, behold the lamb, yeah. It must have been the hardest thing He'd ever done, when God the Father sacrificed His only Son, the one that He most cherished, gave His life away. And by His love He made a better way. And so I cherish you, and so I honor you. For truly you're the giver of all good things. And so I cherish you, and so I honor you. Your sacrifice, He's now the King of Kings. Jehovah Jireh,
has provided the sacrifice of love no man could ever make. And what He requires of you and me, even the hardest things. Your blood, oh Christ, your sacrifice gives me strength to obey. Isso é lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou você, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Todo aquele inclui todos. Ninguém é deixado de fora. Não importa quanto você tenha se envolvido com o pecado, seu amor te alcança ainda mais. Seu amor é maior do que todos os seus pecados. Sua graça é maior do que todos os seus fracassos. Não estou pedindo que você abrace uma religião. Não é uma religião. É o seu amor. Eu estou te pedindo para abraçar um Salvador que deu sua vida por você na cruz e por todos os seus pecados. Eu te peço que abrace um Pai que ama você, mesmo antes que você o conhecesse. E se esse é você, onde você está, faça essa oração do seu coração agora. Diga: Pai Celestial, eu ponho a minha confiança na obra que Jesus fez. Na cruz, Cristo levou todos os meus pecados. Ele não tinha pecados nele mesmo, mas foram os meus pecados que Ele levou. Foram os meus pecados que o fizeram sofrer. Obrigado, Pai, por o levantar dentre os mortos, como uma declaração que todos os meus pecados foram tirados. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu sou salvo, eternamente salvo, grandemente abençoado, altamente favorecido e tão amado. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé agora. Receba o amor do Pai. Amém. Não deixe que as chamas desse amor, o fogo desse amor esfrie. É por isso que estamos declarando o Salmo 91, que não é uma fórmula, é o amor de Deus. Nessa próxima semana, o Senhor Deus, o Pai, abençoe você e a sua família com todas as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. E o Pai, Ele mesmo, proteja você e os seus pequeninos. Proteja a sua família de todos os perigos, de todos os males, de todos os acidentes, de toda enfermidade e doença, do homem mau, dos poderes das trevas, dos poderes do maligno. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você. O Senhor Jesus brilhe na sua vida e te conceda favor, abundância de favor. Que o Senhor, o Espírito Santo, levante a sua face sobre você e seus amados durante esta semana e lhe conceda sua shalom, bem-estar, saúde e plenitude. No nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Lembre que você não sai daqui sozinho. O Pai está com você. Deus o abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.